Olá, sejam bem-vindos ao Bora Pro Ponto, o podcast que fala sobre merchandising, trade marketing, mas assim, de um jeito descolado. Aqui não tem assunto proibido, não. Primeiro eu quero agradecer a audiência dos últimos episódios. Tem sido bem legal, a repercussão tá deixando a gente muito feliz, né, Gabi? Sim. A gente tem tido muitos feedbacks positivos, as pessoas estão gostando, estão curtindo e estão comentando. Então, queria pedir para você que está assistindo agora o episódio 5, que é esse que a gente vai começar agora, que também comente, compartilhe, porque eu acho que os assuntos que a gente traz aqui são assuntos que fazem parte do seu dia a dia também. E alguns insights podem mudar até o comportamento do mercado, quem sabe, né? Então, hoje nós vamos para o episódio 5 e temos aqui o nosso convidado super especial, o Jairo Luna, que é coordenador de vendas, o All Inglês aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre qual é a expectativa de fato do comercial em relação a uma agência de trade marketing. Vamos entender um pouquinho melhor qual é essa expectativa. Mas antes, eu vou pedir para o Jairo se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, porque é uma experiência vasta, grande, que vai trazer muito conhecimento para a gente. Seja bem-vindo, Jairo. Bem-vindo, Jairo. Obrigado. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Adeli. Primeiramente, obrigado pelo convite. É prazer estar aqui. A gente trocar essa ideia aqui, um pouquinho de que cada um sabe, né? Eu comecei daquele iniciozinho da raiz, né? Em 98, como repositor de supermercados. Então, a gente consegue entender um pouquinho do outro lado, porque a gente vivenciou isso, né? Isso é bom para o nosso profissional, né? No dia a dia, o que a gente traz do dia a dia, até hoje, né? Até o dia de hoje. Eu comecei e fiquei 4 anos como repositor de vendas em supermercados. E fazendo um trabalho, para resumir, né? A gente começa a aprender, ali a gente aprende só a repor mercadoria e mais nada. Então, é o básico do básico. E aí, como eu gostava de fazer uma arrumação bem elegante, apresentável, deixava meus produtos da seção que eu tomava conta, tudo com precificado, tudo direitinho. Eu gostava de ter essa visão do corredor que eu tomava conta. E aí, um belo dia, um gestor de uma empresa de pilha, que eu não preciso falar o nome, né? Me fez o convite de trabalhar como promotor, devido ao carinho, a maneira que eu arrumava os produtos. E eu gostava de fazer aquilo ali. E aí eu topei, fiquei com muito frio na barriga, porque é primeiro emprego, ficava vendo os promotores no mercado, eu achava muito bacana aquele colete, a marca da empresa. E eu aceitei. E dali para cá, depois que eu aceitei, eu vivenciei, já estou nesse ramo como venda, né? No comercial há 23 anos. E ingressei como promotor, mergulhei nessa nova função. E foi onde eu fiquei mais uns 6 anos como promotor. Que legal. E aí, os 3 últimos anos nessa empresa que eu trabalhei, eu fazia já estava a um nível de relacionamento com o cliente que eu atuava naquela época. E aí o relacionamento era tão bom e de confiança que o meu vendedor já passava a não ir mais lá todas as semanas, porque eu já conseguia adquirir ali uma confiança, apresentava o que realmente vendia, o que não vendia, então tinha uma venda mais assertiva. E aí isso aí me levou para vir para a venda depois de alguns anos como promotor de merchandising, e eu vim para a venda, e com a venda passei por algumas indústrias, algumas empresas como vendedor, e hoje estou como coordenador, que continua sendo vendedor, né? Não sai da veia. Não sai. Da All Inglesa, e a gente quem faz o que gosta, vive de férias, né? Não, e assim, é muito legal você relatar a sua experiência. Primeiro como repositor e depois como promotor. Porque tem diferença, tá, gente? Promotor não é repositor, não. Repositor não é promotor, não. São funções completamente diferentes. E o mercado confunde muito isso, né? Muito. E o fato de você ter vivenciado essa experiência como promotor de vendas também, com certeza, traz uma visão muito diferenciada para você do que é o trabalho de merchandising, do que é esse trabalho do dia a dia. E aí, a gente já entrando no nosso assunto de hoje, eu queria saber de você exatamente isso. Até pegando essa questão de você já ter feito parte do mercado como promotor de merchandising,
Qual é hoje, como comercial, a sua expectativa em relação a um atendimento de merchandising? Qual a sua expectativa em relação a uma agência de trade marketing? Andeli, depois de um pouco tempo de experiência que eu tive e ainda tenho até hoje, porque todo mês, todo ano a gente se depara com coisas diferentes, com ideias diferentes, de empresas diferentes que a gente trabalha. Então a gente tem que pegar um pouquinho das boas práticas de cada lugar que você passa. Hoje, a empresa ou a indústria que não pensa em contratar uma empresa, seja ela terceirizada, uma agência de promotor, ela está assim, correndo um grande risco de performar ruim no mercado e desaparecer. Porque eu vivi experiências boas em algumas e também não muito boas em outras. Sim. Inclusive empresas que não acreditavam no trabalho. Hoje qualquer empresa tem que acreditar, porque o trabalho do agenciamento de promotores hoje no mercado é essencial para a visibilidade da marca. Sim. Toda empresa hoje tem que apostar, tem que investir na mão de obra, porque eu brinco até com a equipe quando a gente está em reunião junto, e o meu gestor também, que hoje a gente faz a venda como comercial, e a venda ali, claro, tem que cuidar da margem da empresa, é um volume assertivo, produto de alto giro, tem a categoria que a gente precisa, entra no cadastro, entra no mix, você dá visibilidade com o encarte, a gente trata da venda direto com o cliente final. Seja ele distribuidor ou na ponta. Uhum. Se a gente fizer, fazendo todos esses trâmites, e no final... Só puxar um pouquinho isso. Aí. E com todos esses trâmites comercial, que é da nossa parte, margem, cuidar da margem da empresa, volume assertivo, mix ideal para cada canal. Com tudo isso, se a gente só colocar no cliente e achar que a mágica vai acontecer, não vai acontecer. E eu brinco muito com o time o seguinte, nossa parte dos 100%, nossa parte é 30% e 70% é do promotor na ponta. Olha que o André Bolzan concorda, porque ele falou que demitiria a metade dos vendedores para contratar promotor. A gente brinca muito, mas é a realidade do mercado. Muitas empresas já estão se atentando para isso, já está mudando a forma interna de se trabalhar para dar mais atenção, porque não adianta eu fazer uma negociação top, com preço agressivo, com um produto que eu acho que é certo de alto giro, e eu simplesmente entrego no player e a gente acha que as coisas vão acontecer, porque se não tiver o promotor para dar visibilidade para a marca, para trabalhar o desempenho do produto na hora de venda, porque hoje você pode ter, vou dar um exemplo aqui, você pode pegar uma linha de limpeza, um multiuso que seja o mesmo custo, o mesmo preço de venda do que um concorrente. Está lá na gôndola. Se o promotor nosso, ele consegue dar visibilidade, colocar o cartaz, cuidar da validade do produto, promover ponto extra, fazer ações espontâneas de finais de semana, sair da caixinha, que é o trabalho do promotor, o relatório que a agência de promotores acompanha. Pesquisas, né? Acompanha. A gente tem exemplo de agências aqui hoje que é parceira nossa no Rio de Janeiro, que está fazendo um sucesso que a gente leva como case de sucesso para outras empresas. Então, assim, pesquisa, a agência de promotores, o time de promotores já tem expertise, porque tem pessoas acima dele com o número do mercado, o que muda, como é que está a visão do mercado. Trazendo informações, Trazendo informações dados. Que a gente no dia a dia, a gente até tem, porém o time é focado para isso. Sim, e eu acho que o mais importante do papel da agência de trade para o comercial é que eles trabalhem juntos. E não que a agência pense sozinha e que o comercial pense sozinho. Eles precisam estar alinhados, pensando juntos, para o negócio todo fluir redondo, perfeito. Sim. Porque, afinal de contas, todos querem o mesmo. Exatamente, o resultado, O né? final, O resultado o final. produto girando. Mas você sabe que é importante falar sobre isso? Resultado. Porque, vou fazer até um breve resumo, que eu acho que é bem legal trazer essa informação. Antigamente, as agências, elas nasciam de uma maneira muito informal. Tirando aquele universo de São Paulo, e olha, gente, isso é uma realidade, tá? Eu não vou ficar aqui com receio de falar, porque é uma realidade que eu vi.
Não é uma coisa assim subjetiva. Eu vivenciei esse tipo de coisa. Então, eu, por exemplo, eu sou de Salvador, Bahia, e comecei a minha carreira lá em Salvador. Então, lá, eu comecei como demonstradora também, como promotora. E eu me lembro bem que as primeiras seleções que eu fiz, que eu participei para demonstradora, o dono da agência, a agência, era o playground do cara, Totalmente sabe? amador, né? Era o playground do cara. E por assim foi por muitos e muitos anos. Fora do eixo de São Paulo, as agências elas costumavam ser coligadas. Então, o que é uma coligada? É uma agência que funciona em outros lugares, em outros estados, que apenas operacionalizam uma ação de uma agência que está em São Paulo. E normalmente, ponto de apoio. Né? Isso, um ponto de apoio. É um operacional, meramente um operacional. Então, as agências de São Paulo fechavam as ações nacionais, de quase todas as marcas, estava sempre focado ali em São Paulo. E essas agências locais, regionais, eram só os braços operacionais. Então, muitas vezes, essas agências de São Paulo, algumas delas, contratavam o supervisor. Ah, você arruma aí 2 meninas para mim? Gente, é verdade. Arruma 2 meninas para mim para fazer uma ação? E por aí ia. Então, assim, sem treinamento, sem nada. Indicou, nada. joga pro mercado. Não tinha profissionalização do segmento, digamos assim. Com o tempo, essa realidade foi mudando. Mas algumas agências se transformaram em meras terceirizadoras de mão de obra. É só uma terceirização de mão de obra. Eu só estou fazendo um trabalho de DP e RH. Né? Eu vou contratar promotor, por exemplo. Então, eu sou agência de promotor. Isso é uma facada no meu coração. A agência tem que ser de promotor. Não, pelo amor de Deus, eu não sou uma agência de promotor. Eu sou uma agência de trade marketing e merchandising. A agência de promotor é aquela agência que funciona só como terceirização de mão de obra. Só contrata mão de obra. Exatamente. Faz seleção, recrutamento, assina carteira. Para você ter ideia, na nossa agência, o nosso DP é terceirizado. A gente nem faz isso. A gente nem faz isso, porque não é o nosso negócio. Nosso negócio é trade marketing e merchandising. Então, dentro desse aspecto, como que você percebe? Você acha que as agências têm essa mesma visão ou ainda funcionam como mera terceirizadoras de mão de obra? O que você observa no mercado? Falando pelo Rio de Janeiro, Adeli, a gente ainda tem uma boa, assim, eu conheço algumas, tá? Que ainda, infelizmente, ainda trabalha desta forma aí. Tá com produto bom, tá no lugar bom, em clientes grandes, para dar visibilidade, porém, não vende a própria empresa por um trabalho ruim que tem na ponta. Promotores, como você falou, e isso, assim, tá aí, vivendo aí, tá no dia a dia do mercado ainda. Sim, sim. Umas 4 que eu conheço, uma se destacou e pensou fora da caixa que é o trabalho correto, porque, igual você tem lá na sua agência, você tem conhecimento do mercado, você estuda o comportamento, você tem um time treinado, preparado e motivado. Para quando você dá um treinamento, a galera sai com filtro dali e vai com energia para o mercado. É essa energia que a gente precisa. Promotor, você acaba de dar um treinamento, eles vão para lá executar aquilo que foi falado, com pessoas que querem fazer. Claro, no meio do caminho tem um ou outro que se perde, e aí é gestão de troca. Mas o trabalho de uma empresa que se joga no mercado, se lança no mercado para falar de trade, como a sua, assim, tem que ter esse diferencial. Eu trabalhei em eu vou dar um exemplo aqui, que foi a realidade, o fato, que era exatamente isso. A gente tinha 35 promotores, trabalhava com 3 indústrias, por esse distribuidor, porém essa empresa terceirizada que fazia esse trabalho era só contratação. E era um amigo que indicava um amigo, que era só por coleguismo, para ajudar. Isso na ponta voltava igual uma avalanche. Por quê? Quando vinha uma visita de uma indústria, um gerente regional, para olhar o que estava sendo feito, às vezes o selim até acontecia, mas o sellout declinava e a visibilidade da marca não acontecia porque o trabalho era ruim. Era os 35, tinha uns 5 no meio lá que gostava e eram diferenciados, mas o restante, 90%, era um repositor melhorado. É complicado. A palavra é essa. É até chato de falar, né? Porque não, mas é verdade. A gente vê no mercado assim, e a gente que gosta de venda, de comercial, vocês vivenciam isso com
com indústria no Rio de Janeiro, tem que ter, a Gabi falou muito bem ali, além da expertise que vocês têm, vocês param para estudar o mercado, o comportamento, qualquer tipo de mudança, e a gente atua no ponto de venda com todas as características, não tem como dar errado. Tendo a parceria com a indústria, tendo reuniões, treinamentos, tem que ter, seja lançamento de produto novo, já vai para o mercado e divulga, para deixar chegar isso na ponta, e quem resolve com uma exposição bem feita, com um preço, um produto com uma embalagem atrativa, o promotor fazendo, sendo o vendedor para fazer o sellout, não tem uma marca, não vender. Você pode pegar um multiuso com o mesmo preço do concorrente na gôndola. Se o do concorrente está lá tímido, com meia dúzia de frente, e a gente destacar o nosso, fazer um trabalho, e colocar aquilo ali no colo do cliente, que é quando o cliente chega na gôndola, chama atenção para o nosso produto, é venda, é sellout na veia. E algumas empresas, infelizmente, não acreditam que isso dá certo. O que elas acreditam? Totalmente ao contrário. Pega a mercadoria, joga para a área de venda e a gente já fez nosso papel. Não. E é aí que é o tiro no pé. Porque tem empresas, vivenciei isso mês passado, aqui no Rio, que ainda paga para o promotor, que só joga a mercadoria para a área de venda, para cortar o código de barra, para ganhar premiação em cima de código de barra. Aí eu perguntei pro menino, ele com um saco enorme, com mais de 600 códigos de barras, né, num saco, pendurado na cintura, e eu falei para ele assim, o que é isso aqui? É um tipo de campanha, ação? Ele existe, realmente existe. Aquele promotor que faz as exposições, que trabalha, que faz o que o merchandising tem que fazer, existe também a questão de código de barra, premiar. Só que esse não tem diretriz, não tem um planograma, não tem um layout. Solto. Cada um, ele joga onde tem espaço lá. O produto dele era na seção de perfumaria, ele botou lá no final do corredor, que não tinha nada a ver com nada. Mas a preocupação dele era abrir caixa. Eu fiquei indignado. Vezes... Era descer os pallets do aéreo para abrir caixa só por jogar na área de venda e cortar o código de barra. Aquele ali, e ele está há 6 anos na empresa. Olha, eu vou te dizer, tem um meme que fala assim, minha avó dizia, meu filho, você vai ver coisa, viu? E a gente acha que não tem. Você vai ver coisa. Mas essa história de código de barra, inclusive, reza a lenda que você passeava por depósito e via um bocado de caixa com janela. Já viu caixa com janela? Certinho. Para o produto respirar, sabe? São coisas que não funcionam. Às vezes até funciona no sentido de melhorar o ganho do promotor, que é ruim. O mercado paga mal a promotor. Paga mal. E olha só que hipocrisia dela. Ela é dona de agência. Ela tá falando que paga mal. Tô falando que paga mal, sim. Mercado. Porque eu participo de concorrência. Para eu ganhar uma concorrência, eu não posso botar um salário bom de promotor. Senão eu não vou ganhar a concorrência. Porque o cliente vai querer o menor preço. O menor preço. Então, assim, as indústrias que contratam equipes diretas, e existem casos muito positivos disso, que tem boa remuneração. Mas eu me arrisco a dizer que isso não é nem 10% do mercado. Então, essas campanhas de código, de tudo, funcionam para dar uma melhorada na situação ali do ganho do promotor, né? Mas, gente, evoluímos tecnologicamente. E existem tantas plataformas hoje que te dão informação de sellout. Então, você tem como avaliar o desempenho de uma loja sem precisar pedir para o promotor. Isso é o que a gente estava conversando sobre as agências evoluírem no pensamento, sabe? Você tem como avaliar um desempenho de um promotor em relação à abertura de caixa sem precisar pedir para ele cortar o código de barras. Porque você tem plataformas aí que te fornecem o seu sellout na loja. Tem como você saber o seu sellout na loja. Então, você não precisa pedir para o promotor cortar o código de barras. É essa mentalidade de evolução que eu acho que o mercado precisa evoluir. Porque isso traz ganho, traz resultado no final das contas, sabe? Hoje tem alguns mercados no Rio de Janeiro, né, alguns players, que quase não trabalham com o repositor. Ele já meio que conta com a presença daqueles promotores ali. Então, o promotor que já faz o trabalho, tem o treinamento da empresa que ele presta serviço, que ele é funcionário, seguindo a diretriz das indústrias, com layoutização e tudo mais, e em cima do relatório que a empresa fornece para eles, que é um acompanhamento do relatório, fotografia, um book de foto, a execução na área de venda, aumento de espaço,
pontos extras em lugares estratégicos. Se ele seguir toda essa cartilha do que todas as empresas pedem, que é o que dá o resultado, tanto que a gente, quando vai entrar em algumas plataformas dessa, como a dele colocou, que a gente vai colocar o antes e o depois de um trabalho de um promotor, o sellout é 3 vezes mais do que se vendia sendo só abastecido por um repositor. Sim. Porque ele está ali para isso. Ter só apenas um repositor, tem algumas empresas, infelizmente, que ainda tem assim, essa metodologia. Estou contratando pensando 40. Custo, né? Estou contratando 40. Se eu conseguir botar mais 20 promotores na minha empresa, eu estou lucrando por mais 20. Mas ela não está pensando na qualidade que ela está entregando para as empresas. Essa aí está com um curto tempo de vida. Não cabe mais no mercado de trabalho. Não dá, porque as empresas hoje, as indústrias, estão cada vez mais exigentes, que é o correto. Se você colocar um cara que vai fazer um papel lá de para quebrar galho, não existe mais quebra galho hoje em dia, a gente não tem espaço, não tem tempo mais para um jeitinho brasileiro, não existe. Vocês são prova viva disso, pelo trabalho fantástico que vocês fazem aqui no Rio. Obrigada. Então, se ele não estiver fazendo o que tem que ser feito, e o resultado dele vem em constância. É treinamento, alinhamento, colocar em prática o que foi passado para ele com as diretrizes da indústria e promovendo ações. Cada mês é um mês sazonal. Então a gente vai mudando e a gente vai se aperfeiçoando, mas tudo dentro de um padrão que é para seguir. Infelizmente tem muitas empresas que ainda não estão seguindo, só está pensando no bem que vai ganhando, fechei um contrato com uma indústria aqui que eu vou conseguir mais 50. Eles estão pensando em valores e números, mas não estão pensando, eles estão pensando a curto prazo. Sim. Eles não estão pensando a longo prazo. Resultado efetivo, né? É exatamente isso aí. Então, para hoje, as indústrias têm que investir. A gente tem que olhar com carinho mais ainda para o papel do promotor, que ele é o nosso 70% vendedor. É verdade. Gabi, como coordenadora, Sim. Qual você acha que é o maior desafio nesse sentido de entrega? Do que a agência precisa entregar como resultado ao cliente? Bom, hoje o maior desafio que a gente encontra, né, no dia a dia é estar alinhado com o que a indústria espera receber. Eu acho que a maioria das indústrias, elas não entendem o papel da agência como estratégico. Então, não passam para as agências o que elas realmente necessitam. Então, a agência, se não for uma agência já estratégica, com bagagem, que entenda o cenário, que pesquise, que estude, consegue alinhar internamente e discutir com os promotores qual rumo tomar. Mas a maioria das vezes joga o volume, joga as lojas, a gente tem que atender isso aqui, temos que fazer isso aqui, mas o que você quer que a gente faça? Qual é o plano de ação? Eu acho que esse é o maior desafio. É estar alinhado estrategicamente com o que a indústria quer. Não tem uma conversa que a gente sente, nesse ano vamos trabalhar dessa forma, com esse produto, com... Tem que existir, desculpa te cortar, Gabi. Sim. Não? Tem que existir um calendário, né? Sim. A gente está trabalhando com calendário e tem que existir esse calendário, porque tem os períodos sazonais, seja ele para você trabalhar com estratégia do produto certo para aquele período, material, que é super importante. Sim. Muito importante. E é um gargalo danado isso daí, gargalo. O material, porque é o que faz da visibilidade na marca, no PDV. E esse material, esse são detalhes que a empresa tem que olhar com carinho, porque faz total diferença. E o que eu vejo é que eu acho que as indústrias ficaram calejadas com as agências só de terceirização de mão de obra. Sim. E não entendem aquelas que têm o papel realmente estratégico. Então, muitas das vezes, no caso do nosso trabalho, a gente sabe o que precisa ser feito, mas não há uma escuta. Isso, Gabi. Então, a gente Exatamente. A gente não é ouvido, verdade. Fica sem... A gente pode ajudar, use a gente. Use a agência de trade. Sim. Porque a gente está para ajudar vocês mesmos, esse é o nosso papel. É a parceria que está indo para a mesma linha de raciocínio. Sim, isso. Exatamente. Vocês são indústria também, o tempo todo. Vocês vivem isso o tempo todo. E talvez... E promotores exclusivos. Tem até uma vaidade do trade da indústria com... agência. Pode acontecer também. Quantas vezes o trade, algumas indústrias nem têm ainda essa estrutura bem definida de trade, né?
E existem agências que são, por exemplo, existem agências de trade marketing que são agências específicas operacionais. Existem as agências logísticas, que fazem só a distribuição do material. Existem agências de criação, que desenvolvem campanhas. Sim. Então, tem uma gama variada, né, grande. Mas, assim, volto a dizer, isso é algo que acontece muito claramente em São Paulo. Nas outras regiões é uma coisa mais escassa. Essa especialização de agência é uma coisa bem, bem mais escassa. Mas em relação ao que você estava falando, que ela estava falando sobre o compartilhamento de propósito, eu acho que é mais ou menos isso. Então, por exemplo, você é indústria, você contrata uma agência de trade e você precisa de um time de merchandising para atender uma determinada rede lá que tem 30 lojas. Aí a agência vai elaborar os roteiros, vai dizer quantos promotores são necessários e vamos dar andamento, vamos fazer o processo de seleção, recrutamento, vamos fazer o treinamento desse time, mas raramente alguém da indústria senta com a agência e fala assim, nossos objetivos para esse ano são os seguintes. A gente quer que tal categoria cresça X%, a gente quer que tal categoria se posicione de tal forma, a gente quer... Direcionamento. Essas informações ficam só nas reuniões de comercial. A indústria manda essas informações só para o time de vendas. A agência nunca participa de nenhum tipo de reunião estratégica da indústria. E que eu acho bacana também demais, aproveitando o teu gancho, a própria agência, que já tem expertise, que eu acho que a tendência agora é melhorar mais e mais, porque quando se pega uma agência aí, igual a agência multi, né? Que pensa fora da caixa, faz o diferencial, acho que os dois lados tá sendo bom. Seja qualquer empresa que vocês trabalham no Rio de Janeiro, que eu sei que vocês têm várias indústrias que vocês trabalham, é só abrir a caixinha e trocar essa ideia, trocar essa informação, que as coisas tendem a melhorar. Sim. Melhorar mais e mais. Um bom passo E a visibilidade também do pessoal da agência também ter na rua uma oportunidade até de fazer visita com o time comercial. Sim. Porque em momento de estar fechando o pedido no meio da negociação, você precisa incluir. Como é que eu vou fazer agora? Aqui a venda está acontecendo. Como é que eu vou fazer agora para fazer acontecer até chegar ao final? A vontade que a gente passar tem do caixa é esse de produto. Pegar o vendedor pela orelha, pegar ele assim e falar, vai, negocia aí, negocia na hora do selim. Incluir. Vamos lá negociar aí. Exatamente. Vamos lá, bota aí 5 pontos extras, 2 demonstrações. Não só incluir, e como o comprador, o gestor de compra, ou da loja ali do mercado, vê a importância do trade estar lá. São as pessoas que fazem o negócio acontecer, que está na mesma sintonia da indústria. Sim. Exatamente. E isso é importante demais. Demais. Prática, boas práticas, né? Então eu acho que fica assim de lição do nosso episódio 5, que é necessário uma integração maior entre as estratégias da indústria e aquilo que a agência pode oferecer. A agência pode oferecer muito mais do que terceirização de mão de obra, e que as indústrias chamem as agências para conversar, que exibam seus dados, suas informações, suas pesquisas de share, porque essas informações também movimentam estrategicamente o time de merchandising, com propósito, com direcionamento. Sem esse direcionamento é muito, muito difícil. A gente gosta de fazer isso porque até pela questão da pesquisa, você dá força para o promotor estar falando na ponta, né? Claro, promotor e vendedor, né? Estamos em segundo lugar aqui, primeiro lugar na categoria tal. Eu acho que isso aí precisa acontecer com mais frequência, e a gente... O que não é visto não é lembrado, né? Com certeza. Então, com certeza. Essa frase parece clichê aí de anos atrás, mas a realidade é essa. É como você colocar um outdoor de uma linha nova num lugar estratégico. Sim. Todo mundo vai ter uma visibilidade diferente do que você fazer só um encarte na área de venda. Mas eu acho que uma empresa que pensa assim, que é um serviço terceirizado com a indústria, cada vez mais amadurecendo esse ponto de vista, que alguns que a gente colocou aqui, a gente vai dar mais trabalho ainda para os nossos concorrentes. Com certeza. Olha, estamos chegando no final do episódio 5, mas o Jairo continua com a gente para o episódio 6, porque tem muito assunto para falar ainda, né? Muita coisa para falar. Muito obrigada mais uma vez pela audiência. Obrigada, Gabi. Nada. Até o episódio 6 e bora pro ponto?